Qual o impacto de receber um diagnóstico de câncer de próstata? Quais os desafios físicos, emocionais e espirituais um homem vai experimentar nesta jornada? Marcos Moraes enfrenta essa situação e compartilha as mudanças que enfrentou e sua experiência de resiliência e autocuidado. A história de um bom motivo para viver de hoje é uma história de superação da dor e resistência através da gratidão e do movimento da vida. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao programa Você é um Bom Motivo para Viver. Eu espero que ao longo de todo esse programa você saia com esta certeza de que sim, você é um bom motivo para viver. E hoje eu estou aqui com eles mais uma vez, parceiros, amigos deste programa. Guilherme Fenelon, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Thalita, pelo convite. Dr. Lucas Farnese. Obrigado, Thalita. Bom receber você. E hoje com um assunto que eu vejo que vocês dois vão poder contribuir ainda mais do que já contribuem, porque é falando exatamente da saúde do homem. A gente traz muitos casos, né, histórias de bons motivos para viver, mulheres, mas nós temos hoje essa oportunidade de falar também sobre a saúde do homem. Então, vamos colocar o nosso convidado de hoje para poder contar um pouquinho da história dele. Em cada homem, a doença manifesta de uma forma. No meu caso específico, eu comecei a ir ao banheiro com mais frequência e fazendo menores quantidades, principalmente à noite. O diagnóstico do câncer, eu recebi o meu no dia 4 de dezembro de 2016, é muito assustador. Né? No meu caso específico, eu fiquei 3, 4 dias muito abalado, mas porque o câncer não foi só na próstata, ele migrou para os ossos da bacia e para a região pélvica. Então, era um câncer muito assustador. Então, eu fiquei uns 3, 4 dias muito assustado, mas eu tenho uma máxima comigo, eu estava vivo e se eu estava vivo, eu poderia lutar contra, como venho fazendo desde o dia 4 de dezembro de 2016. Ele já, desde a primeira fala, né, quando eu não fui eu que gravei a história dele, mas ao assistir pela primeira vez, quando eu vi, eu falei, uau, que perspectiva sobre um momento de muita dor, de muita pressão, de o que é receber um diagnóstico como esse que o Marcos recebeu. Você quebra ali uma expectativa de saúde tranquila, né? Às vezes tem gente que perde até a noção do amanhã, né? Será que amanhã eu vou estar bem? Será que eu vou estar vivo? Será que eu vou estar inteiro? Será que a coisa vai complicar? Né? A gente começa a viver uma salada de emoções, né? Várias incertezas, e tem gente que se bagunça emocionalmente demais, né? A pessoa começa a perder a perspectiva e geralmente se a pessoa é mais predisposta ali, ela começa a ficar num medo, num apavoramento, perde a esperança e a coisa pode se desencadear, e a gente recebe frequentemente no consultório pessoas ali que às vezes um quadro diagnosticado como leve, né, como tranquilo, mas a pessoa numa aflição, num medo terrível, né, totalmente desesperançosa, né, como se já estivesse condenada à morte ali, mas na maioria das vezes não é assim. E é tão diferente quando a gente vê uma mentalidade que já... É óbvio que ninguém quer, não é fácil passar por um diagnóstico como esse em nenhum cenário, mas o quanto ter um olhar, né, acolhedor sobre a própria realidade, isso transforma, isso ajuda em um processo, Guilherme. Thalita, olha que bacana, ele vira e fala assim, eu tenho uma máxima de vida, né? Se eu estou vivo eu vou lutar. Então, com certeza, é uma coisa que ele já carregava da trajetória, da presença de outros desafios que provavelmente ele já enfrentou durante o processo de vida. Claro que isso é um diagnóstico que levou um potencial muito maior com relação a esse impacto emocional sobre a vida dele, mas o que ele fez? Ele trouxe de volta essa bagagem, essa experiência e coloca no mesmo lugar. Se eu estou vivo, eu tenho esperança, eu preciso manter isso. Claro que a gente não pode falar isso de todas as pessoas, muitos não têm essa mesma condição emocional de enfrentar, e a gente também tem que entender que isso pode oscilar ao longo do tratamento, do tempo, a partir de um prognóstico. O caso dele, né, infelizmente, ele quando descobriu, como ele mesmo relatou, ele já tinha um processo um pouco mais progressivo, né, que torna o prognóstico um pouco mais difícil. Mas
Que bom que ele teve esse espírito de luta, né? E a gente, enfrentamento. A gente vai falar mais sobre como enfrentar de uma forma que dê esse ambiente mais saudável para poder passar pelas dificuldades da vida com uma postura melhor, porque isso ajuda, a gente já sabe que isso ajuda muito nos nossos processos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas antes de falar sobre isso, vamos ouvir um pouco mais da história do Marcos. O ano de 2017 eu praticamente passei todo ele no Hospital Luxemburgo, no Instituto Mário Pena. Foram 3 cirurgias, 35 sessões de radioterapia, sondas para conseguir urinar, sondas de alívio que eu mesmo passava em casa para conseguir urinar, 2 infecções urinárias e as dores mais absurdas que um ser humano pode sentir, tanto fisicamente quanto na alma. E, obviamente, qualquer tratamento oncológico, ele deixa sequelas físicas. Eu me submeti a uma orquiectomia. Orquiectomia é a castração humana. Você, fazendo a castração, você corta 80% da produção da sua testosterona. A testosterona é o hormônio masculino que alimenta a célula cancerígena da próstata. Então, você tem que dar um corte imediato porque o câncer estava muito agressivo, já metastático. Eu não pude retirar a próstata porque ela já tinha aderido em órgãos vitais. E o restante, os 20%, os que são produzidos através da gordura humana e também da glândula suprarrenal, a gente combate eles com medicamentos. Eu fiz a orquiectomia, fiz 2 desobstruções da uretra, porque eu não pude retirar a próstata, é uma cirurgia que tira o excesso da próstata, ela é feita através da uretra, 35 sessões de radioterapia e depois sondas, muito tempo de sonda, 90 dias com aquela sonda, com aquela bolsa de urina horrorosa e também sondas de alívio em casa, como eu já disse anteriormente, 2 infecções urinárias. Nada disso me deixou na cama, sabe? Em momento nenhum eu fui lamentar a doença, ficar lamentando. Eu sou um apaixonado pela dança, em especial pelo tango, eu bailo tango já há alguns anos e foi inclusive uma poderosíssima ferramenta e continua sendo nesse processo, porque o câncer está aqui, né? Só que hoje a cabeça minha ela está bem tranquila. É óbvio que existem momentos que a gente fica um pouco tenso. Recentemente eu já está havendo uma nova área de captação nos ossos. Provavelmente eu vou entrar numa novas sessões de radioterapia, mas eu estou muito bem assistido. Uau, é importante a gente ouvir histórias como a do Marcos, porque elas trazem para a gente, apesar, é muito distante a gente conseguir compreender tudo que ele passou, porque a gente ouvindo um relato, você pode pensar assim, mas o que ele está vivendo é tão diferente do que eu estou passando, porque ele está ali, né? Ele está bem, ele foi preparado, ele veio aqui, ele já passou por muitas coisas, mas, você viu falando, mais de 30 sessões de radioterapia, procedimentos vários, passar por uma realidade e um tema que nós precisamos desmistificar no que diz respeito aos preconceitos, né? Porque muitos homens não se cuidam por causa do preconceito. E eu vejo que é importante a gente trazer isso. Primeiro, quais são os fatores de risco que trazem predisposição para o câncer de próstata? O principal é a genética, né? Então, a pessoa ali tem uma história familiar, né? Tem parentes próximos ali com um histórico de câncer de próstata. Muitas vezes tem que começar a fazer a avaliação preventiva antes, né? Com uma precocidade maior para detectar, porque ele tem mais chance, né? Ele tem mais chance, já tem, né, todos os filhos dele, provavelmente vão ter que fazer esses exames com mais precocemente, né? E a questão do homem não se prevenir, infelizmente, é muito, né? É muito frequente. Isso é muito ruim para o tratamento deles quando acontece algo, porque na medicina a gente tem uma coisa que é a precocidade, né? Quanto antes a gente descobre algo, seja em saúde física, seja em saúde mental, né? Saúde mental é a mesma coisa, às vezes a pessoa vai na gente quando está péssimo, depois que o quadro já evoluiu muito. Quanto mais precoce, mais fácil de tratar, né? Quanto mais precoce, né, menos acometimento, né, menos agressividade, né? Às vezes, ali se fosse o caso dele, ali se tivesse detectado de uma forma precoce, a cirurgia simples já retirava a próstata e a situação já estava resolvida. Só que por esse preconceito, né, e muitos homens acham que ali
ser macho é enfrentar até a doença, né? Então eu não vou me submeter a isso, e se acontecer qualquer coisa, eu me viro depois da forma que acontecer, né? Do que acontecer, eu me viro. Infelizmente, isso é muito comum, né? Muito mais no homem do que na mulher. E tem uma idade que é considerada a ideal para fazer esses exames, para poder manter isso em dia. Para começar, em geral, a partir dos 50 anos, né? Que você faz ali, você começa a fazer o toque retal, né? Que esse é o super preconceito dos homens, né? Como se fosse uma perda de masculinidade, né? Como se fosse a pessoa estivesse sendo vulnerabilizada ali naquela situação. Ou seja, é uma masculinidade muito frágil que um simples exame, né, como a gente tem tantos outros a serem feitos, pode abalar, né? Muito frágil, né? E às vezes a pessoa pensa não de prevenção do câncer, mas é uma prevenção das formas graves, né? O exame ele não previne que o câncer apareça, mas ele detecta numa fase precoce em que você consegue tratar às vezes uma cirurgia simples, né? Às vezes um procedimento simples, você já resolve e acabou, né? Sem esse acometimento dos ossos, sem essa aderência em órgãos vitais, né? E também a importância, se eu vou parar para pensar, é mais da metade da vida de um homem para fazer esse exame, né? Passou ali quase metade mesmo da vida, se for parar para pensar. E às vezes a pessoa vive aqueles 50 anos mal também. Ela até faz o exame, mas tem várias outras coisas também que tem a ver com a nossa saúde, né? De autocuidado, alimentação, atividade física, outras coisas também que garantem, tanto ao homem como à mulher, uma saúde, um cuidado. Uma coisa que eu percebi muito no Marcos é o quanto ele aparenta ser, já desde antes, uma pessoa mais saudável. Que isso também contribui muito, né, para toda essa... para ter um suporte para quando a tempestade vem sobre a gente, né? Interessante que, a hora que ele fala, a impressão que dá é que ele já é um expert no assunto, né? Sabe as nomenclaturas, sabe os exames, quantas cirurgias que fez, todos os procedimentos realizados. Ele foi se habituando com aquilo. Se a gente pensar, ele tem 2016, ele está com 6 anos. Né, de uma luta constante com relação a um processo que evolui, que regride, ele lida com isso. Ele acabou de dizer que está tendo agora mais uma experiência de um episódio e provavelmente vai ter que voltar a fazer um tratamento. E o que acontece é que a gente percebe exatamente isso mesmo. Né? Você percebe que com ele é uma disposição de enfrentamento com relação a isso, mas ele deixa muito claro o quanto foi doloroso, o tanto que foi difícil, o tanto que o enfrentamento é desafiador e que não é só a parte orgânica e física, me doeu na alma. Eu tive uma dor emocional com relação a isso e é uma patologia, o grupo de homens realmente precisa... O Thalita melhorou muito. A gente não pode dizer que essa geração de hoje é muito menos preconceituosa com relação a isso, tem procurado ajuda mais precocemente nas questões emocionais. Eu hoje na clínica tenho praticamente... Durante muitos anos, a maior parte da clínica que eu atendi em saúde mental eram predominantemente de mulheres. Hoje eu estou com 50% da clínica entre masculino e feminino, então os homens estão procurando ajuda, inclusive preventivamente, na sua própria saúde mental. Até mas historicamente tínhamos estatísticas muito negativas no que diz respeito à saúde mental dos homens. Grande índice de suicídio, várias questões que já chegam como o doutor Lucas disse, já no ápice do problema, às vezes que a pessoa não encontra mesmo uma solução porque antes não conseguia verbalizar, não conseguia buscar ajuda. Perfeito. O homem, quando procurava a gente, você podia saber que o motivo já era grave. Era assim, 90% das pessoas, quando procuravam a gente no consultório, já estavam numa situação grave e, na maioria dos casos, a gente já encomendava para um colega, recomendava para um psiquiatra, porque já estava ali numa questão já de um suporte medicamentoso, junto com o processo da psicoterapia. E apesar de ter melhorado muito, a gente ainda está vivendo aí os dados estatísticos, em torno de 50% dos homens ainda não fazem esse tipo de tratamento precocemente. Nós não sabemos exatamente qual que é o caso do Marcos, se poderia ter feito ou não, isso não é muito claro no depoimento. Ele vai contar daqui a pouquinho pra gente. Mas é interessante a gente pensar que metade dos homens, ou por uma questão de acessibilidade mesmo, uma questão de informação, a gente não está falando aqui só do privilégio de a gente morar aqui num lugar que é muito tranquilo de a gente ter acesso à informação, mas a gente está vivendo um contingente de homens espalhados por esse Brasil enorme aí, que tem realmente dificuldade de acessar isso. E ainda guardamos as questões que são, eu acompanho o caso uma vez, uma questão da preocupação, porque toda patologia que envolve, principalmente o câncer de próstata no homem, tem toda uma questão depois de uma sexualidade, toda uma questão dessa questão de trabalhar essa masculinidade do homem, como que isso é grave, né? Você imagina como é que ele chegou e falou assim, olha, eu tive que fazer um processo de uma castração.
Entende? E como é que isso é realmente importantíssimo lidar com essas questões para esse homem que tinha toda uma identidade muito agregada, muito presa a uma questão de uma identidade desse ser masculino que trazia. Então, como é que é bacana você, a partir disso, também ter um acompanhamento do suporte emocional para a vida desses homens? E como precisamos compreender realmente, de fato, quem nós somos, quem Deus nos chamou para ser, para que situações como essa não coloquem à prova quem nós somos de fato, né? Como essência, como filhos mesmo, né, de Deus. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre essa questão de como que foi esse caminho dele, mas uma coisa também que você bem observou, ele era um homem ativo, sempre foi, ele se manteve ativo, ele falou que a dança tem sido para ele um suporte para manter, para passar por isso tudo ali. A importância da gente viver em movimento, estarmos em movimento também, né? É bacana ele falar, né, que ele encontrou na dança esse lugar que já existia na vida dele. Então, de alguma forma, eu fico pensando assim, curiosamente, o que levou esse homem a buscar a dança pela primeira vez, né? O que de alguma forma levou esse homem a estar fazendo esse movimento e trazer isso para a vida dele, e aquilo passou a ter um lugar tão bacana na vida dele, né? Onde ele leva as questões dele lúdica, de se alegrar, de se divertir, entendendo que isso é tão saudável para os processos emocionais dele. Então, na necessidade apresentou e estava ali, né? Estava à disposição dele. E já era algo que ele já tinha, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, tudo é perspectiva, né? Ah, não, eu recebi um diagnóstico como esse, para que eu vou dançar? Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou fazer isso? Não, aceita dos menores diagnósticos aos maiores, aos mais assustadores, aceita como se fosse uma sentença e que a partir de agora eu não posso fazer nada. Nós sabemos que nós não temos o controle do dia e da hora da nossa vida, quem tem esse controle é Deus realmente, né? Quanto tempo a gente vai viver aqui, mas nós temos um controle sobre as escolhas que nós fazemos para viver o melhor possível, já que entendemos que somos um bom motivo para viver, né? Vamos ver mais um pouquinho da história do Marcos. O câncer é uma doença muito silenciosa, então não existe outro remédio que não seja a prevenção. Como se deve se dar essa prevenção? Existem 3 grupos de risco que têm maiores probabilidades de vir a desenvolver o câncer na próstata, que são as pessoas negras, as pessoas sedentárias e obesas e as pessoas com histórico na família. Qualquer parente de primeiro grau, avô, avó, pai, mãe, irmão. Essas pessoas devem começar a fazer o acompanhamento aos 40 anos. As demais pessoas, a partir dos 50. Veja como a vida é engraçada. Eu não pertenço ao grupo de risco e por opção minha, né, porque eu nunca tive esse preconceito bobo dos homens que brincam com uma coisa tão séria, que é o toque e o exame de PSA, eu comecei a fazer o meu acompanhamento aos 45. E quando eu estava chegando aos meus 50 anos, foi quando o câncer veio, e veio muito letal mesmo. Talvez se eu não estivesse fazendo o acompanhamento, talvez eu não estaria aqui agora, podendo contar um pouquinho dessa minha trajetória. Então, é muito importante que os homens parem com essa coisa de não vou fazer toque, isso não é coisa de homem, porque o tratamento oncológico, como eu já falei anteriormente, ele é extremamente doído. A incerteza da vida, não só pela dor física, mas também pela dor na alma, é assustadora. Então, e o câncer nunca vai ter cura no meu modo de pensar, porque é uma mutação errada de célula. Então, para você não ter esse problema, o único remédio que você vai conseguir ter é a prevenção. A vida é a maior dádiva, sabe? A hora que você aprende a acordar e, em vez de se estressar no trânsito, e observar os IPs, Belo Horizonte estava tão lindo agora, né? Nos IPs, em vez de você botar o foco no problema, você colocar o foco na vida, sabe? Tem tantas coisas bonitas ao seu redor. Você passa a ter um bom motivo para se viver. Eu quero deixar uma mensagem, que é uma mensagem que tem tudo a ver com esse programa, que é como eu sempre termino a minha apresentação. Seja inspiração para outras pessoas. Um dia, alguém vai chegar perto de você e lhe dizer: por sua causa, eu não desisti.
Eu tenho 3 relatos de 3 homens que, por onde eu já passei, me ligaram me agradecendo, porque eles deixaram de brincar com um assunto tão sério, foram fazer o que tinham que fazer e descobriram um câncer em fase inicial. Retiraram a próstata, estão tendo vida normal, coisa que eu não tenho mais, as sequelas minhas são muito fortes. Então, se previnam, é o conselho que eu deixo para vocês. O Marcos, ele trouxe para a gente tanta sensibilidade sobre esse tema, porque você vê claramente que, né, a nobreza dele de não apenas enfrentar de forma resiliente, de forma perseverante a dor dele, né, como ele disse, física, emocional, completa na alma, mas também de inspirar outros homens, de encorajar outras pessoas. Quando eu assisti a primeira vez, né, que eu fiquei muito emocionada com toda a história dele, porque é uma coisa que a gente não imagina. Ele começou com 45 anos, né, um pouco antes ainda, e a história dele foi da forma que foi, tem sido como tem sido, e ele tem enfrentado isso, inspirando. Eu posso te dizer, Marcos, que com certeza está assistindo o programa agora, que você é uma inspiração não apenas para os homens, mas também para nós mulheres, que você continue, porque de fato muitas pessoas não estão e não vão desistir por sua causa. Obrigada, né, por ele ter compartilhado com a gente a história, aberto o coração. Sim. A pessoa, quando ela ressignifica quem ela perde o medo da exposição. Ele está expondo isso para todos os homens que ele tem contato, para todas as pessoas que ele pode influenciar, e ele decidiu abrir a história dele para compartilhar com a gente, com tantas pessoas, para que você, depois de assistir esse programa, faça um check-up, marque o seu preventivo, cuide da sua saúde, porque, como ele disse, é uma dádiva é um bom presente. Então, a gente tem que ser grato por isso, né? Sim, bacana. Quando a gente vê algumas experiências de pessoas que passam pela dor, e aqui a gente não está aqui trazendo nenhuma condenação ao peso para nenhuma dessas pessoas, mas não querem nem saber daquilo nunca mais na vida. Não, aquele ali são águas passadas, eu não quero mais nem lembrar disso. E outras pessoas, como o Marcos, viram ativistas. Pessoas ali que se tornam referência dentro daquele processo que viveu e resolveu, né, de alguma forma, levantar essa bandeira, junto com todos os problemas que fez, e exatamente ressignificou a própria dor. Olha que alegria que é para ele, a gratidão que é para ele, né, dizer que 3 homens fizeram os exames e preventivamente estão aí livres, né, de ter o mesmo prognóstico dele. Parabéns para ele, né, que Deus abençoe e que ele continue firme. As sequelas do diagnóstico dele não puderam paralisar a pessoa que ele é e os frutos que ele poderia dar, né? Nós somos chamados para dar fruto a tempo e a fora de tempo, né? Então, você me lembrou, você falou aí do que passou, né? Aquela mulher samaritana, aquela mulher ali, aquele poço poderia ter sido, eu recebi uma cura, eu recebi uma salvação, eu recebi uma libertação, eu fui curada, eu vou esquecer esse poço, mas pelo contrário, olha, eu vou lá para a cidade, eu vou contar para todo mundo que eu encontrei com um homem que me deu de uma água, que transformou a minha vida, e eu tenho que todo mundo... Porque ela apegou a quem a salvou e não se apegou à situação que aquele poço apontava para ela, né? Ela deixou o poço para trás e ela perseverou e seguiu em frente. Mas aquela história, ela é contada até hoje. Por quê? Porque ela fez isso. O primeiro ministério, né, a primeira evangelista que nós temos na história. Então, é a gente realmente fazer algo grande com uma dor, né? Nós temos 2 opções. Ou a gente idolatra a dor, ou a gente avança apesar da dor e superar da dor. A nossa oração como programa Você é um Bom Motivo para Viver é que você não adore a sua dor, mas que você avance apesar dela e com a cura e restauração dela. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada, Lucas. Obrigada, Guilherme. Obrigado.